foi muito interessante o resgate dessa história. Eu acho que isso aí valeu muito aqui no Cabo. Hoje já se pergunta ao aluno, quem descobriu o Cabo? Ou quem descobriu o Brasil? Vicente Anês Pinzon. 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 Eles rapidinho respondem que foi Vicente Anês Pinzon. Pinzon descobriu o Brasil e não quis contar ao rei. Aí ele foi-se embora e Cabral veio, descobriu e foi-se embora dizer ao rei. Oficialmente tem que ser Cabral. Porém, a grande realidade comprovada através de cartas náuticas chama-se Anês Vicente Pinzon, um espanhol que no dia 26 de janeiro de 1500 chegou ao nosso fabuloso, lindo, maravilhoso e abandonado Cabo de Santo Agostinho. É uma história mal contada, né? Ninguém sabe se é Pinzon ou se foi realmente Pedro Álvares Cabral, né? Eu acho que realmente é verdade que Pinzon esteve aqui e que foi ele que descobriu o Brasil, antes mesmo de Cabral. Existiu o Tratado de Tordesilhas, onde as terras pertencem, desse lado aqui onde tem o Cabo de Santo Agostinho, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia a Portugal. Então, Pinzon passou toda a carta de navegação, toda a documentação para Cabral. Na época que Cabral veio, então passou direto até um desvio de curso, aí parou em Salvador. É uma realidade, só que ninguém está querendo mudar a história, mas que foi o que aconteceu. Existem documentos comprovando isso. Quando Pinzon chegou aqui, ele ainda encontrou isso, que brevemente ele não vai encontrar mais nada. Porque a degradação ambiental está acabando com as lagostas, com os camarões que existia aqui. Tudo esse material aqui foi pego aqui na frente dessa casa. O que eu sei foi que ele chegou no Cabo de Santo Agostinho, agora não lembro que dia, sei que foi 26 de janeiro, e não fez muita coisa não. Ele veio, foi e foi embora. Eu não posso te falar muita coisa. Não, mas tu sabe por que ele foi embora? Não sei. Tá Mas certo. acho que ele estava assim, de passagem assim, pelo Brasil, né? No Brasil não, pelo planeta, viajando. Eu não sei mesmo, não posso te dizer. Mas a minha amiga sabe tudo. O século XV e o século XVI foi marcado como o século das grandes navegações. Vicente Anês Pinzon já tinha estado em uma outra viagem nas grandes navegações com Cristóvão Colombo, quando descobriu a América, e tinha estado nas Ilhas Canárias. Então, o seu objetivo nessa outra viagem era voltar ao mesmo local em que ele tinha estado com Cristóvão Colombo. Então, ele saiu com 3 caravelas, a Pinta, Nina e a Fraila. Não entraria numa aventura de anunciar, de propagar um fato dessa natureza se não tivéssemos o mínimo de uma base científica. Eu me referi que historiadores importantes, eu posso me referir a estudiosos como Manuel Corrêa de Andrade, como a professora Socorro Ferraz, do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, que deixaram nos anais da nossa história importantes documentos que clarificam, que fundamentam essa nossa tese, essa nossa ideia da descoberta do Brasil por Vicente Pinzon. Eles saíram do porto de Palos em 13 de dezembro de 1499. Saindo de Palos, eles foram até Açores, continuaram essa viagem e atravessaram pela primeira vez a linha do Equador. E ao atravessar essa linha do Equador, eles perceberam que tinham perdido a sua orientação, que era a estrela polar, só vista apenas no hemisfério norte. Então ele deu continuidade a essa viagem e chegando então ao continente americano. Nós temos um documento que nós achamos ele algo definidor, esclarecedor. O próprio Vicente Pinzon, depondo num tribunal na cidade de Sevilha, ele testemunhalmente afirmou que esteve na cidade de Cabo de Santa Maria de la Consolación.
que posteriormente, ele próprio reconhece, foi rebatizada pelos portugueses, foi visitada pelos portugueses, rebatizada como Cabo de Santo Agostinho. Então, ninguém mais tem autoridade que o autor do próprio feito. A gente constata que a divulgação do descobrimento do Brasil por Vicente Anéis Pinzon, aos poucos, foi sendo impregnada assim, no imaginário das pessoas da cidade e tomou proporções que trouxeram resultados reais para o turismo. Existe um festival que é em cima da ideia de Pinzon. O Instituto Cultural Vicente Pinzon foi criado com o objetivo principal de fazer com que a sociedade se aproprie e desenvolva cada vez mais o resgate dessa página tão importante da nossa história. Isso aconteceu, teve maior ênfase a partir do ano 2000, com a celebração dos 500 anos da chegada de Vicente Pinzon ao Cabo de Santo Agostinho, exatamente no ano 2000. De lá para cá, a gente percebe que esse esforço já vem dando resultados. Uma rápida passagem pela cidade, se observa que a comunidade se apropria cada vez mais do tema Pinzon. A loja Pinzon, é o posto Pinzon, é o lava-jato Pinzon. Se chegasse aqui, agora mesmo a gente estava muito orgulhoso dele, de ter o seu nome, e gostaria que ele estivesse morando com a gente aqui, ele e seus herdeiros. Se Pinzon chegasse aqui agora, querendo comprar uma roupa aqui. Com certeza ele teria um ótimo desconto aqui. Porque o marketing faz a publicidade que o nome dele faz aqui, faz com que a loja cresça bastante. E hoje eu quero forró, toré, samba e catimbó, que eu já virei brasileiro. Isso só vem, inclusive, a confirmar uma pesquisa realizada pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, logo em fevereiro do ano 2000, logo após as comemorações pelos 500 anos, que indicava que mais de 80% dos cabenses aprovam esse trabalho de resgate do tema Pinzon. A visita de Pinzon ao Brasil é importante para ter um pouco de conhecimento da nossa história, da nossa cultura. Saber que a história que é contada no livro nem sempre é como está escrito. Sempre tem alguma coisa a mais por trás. E a visita de Pinzon, o descobrimento de Pinzon, é muito importante para elevar a história não só do Cabo, mas do Brasil. A divulgação da descoberta do Brasil por Pinzon, para o povo cabense, justamente para que ele tenha um pouco mais de autoestima, né, pela sua terra, um pouco mais por ser daqui, aliás, um pouco mais de amor pela sua terra, né, justamente para trabalhar por ela, para se orgulhar mesmo de ser cabense. E também porque isso poderia atrair dividendos, né. As pessoas declararam na pesquisa que, com o conhecimento de que aqui no Cabo de Santo Agostinho chegou o Vicente Pinzon, inclusive 3 meses antes de Cabral, era uma coisa interessante e que aumentava a sua autoestima. Se ele tivesse um carro aqui, se vocês lavarem o carro, iam cobrar quanto dele? Rapaz, a gente ia pagar ele. Aqui no Cabo cresceu muito. Está reconhecido. Quem chega aqui, todo turista, já sai com uma outra visão de descobrimento do Brasil. O sea, era espanhol e que chegou unos días antes, descubriu acá este ponto antes que los portugueses, ¿no? Que foi o primeiro que pisou acá esta região. Uma vez numa reunião, eu falando, as meninas que... engraçado, levei a apostila e disse, engraçado, eu notei uma diferença aqui. Que Vicente Anéis Pinzon chegou ao Cabo de Santo Agostinho muito primeiro do que Cabral. Cabo de Santo Agostinho fica em Pernambuco. Pernambuco é do Brasil. E por que não o Pinzon não descobriu o Brasil? Ah, tu tá doida, menina, não sei o quê, a resposta que ela dizia. Aí eu digo, mas isso podia ser divulgado. Não, tá doida, eu não quero nem saber. Era a resposta que ela me dava. Com muito menos aquele menino Chico Buarque, por conta de uma gravação, né? Ele foi preso, judiado, a coisa toda. Quanto mais eu querer desmanchar o que já estava bem atracado, bem arrumado. Pronto, hoje em dia esse tema, como você falou, né? Esse tema é bastante divulgado e eu estou satisfeita. O apego dos cabenses a este fato histórico é tão grande que existe até quem ponha o nome do filho em homenagem ao navegador espanhol.
Além do pequeno Yanês de Freitas, hoje com 3 anos de idade, existe também um outro Yanês, batizado já há 35 anos. Esse é o meu filho Yanês, que herdou o nome do Yanês Pinzon, descobridor do Cabo de Santo Agostinho. Ele hoje não mora mais aqui no Cabo, mora em Gravatá, casado lá mesmo. Dá tchau aqui? Como é o nome desse leão, hein? Não sei. E o seu? No começo eu não gostei não, achei o nome diferente, vai ser assim nome. O meu nome que eu escolhi logo era para ser Giovanni. Não, no começo eu achei assim, nome de mulher, né? Yanês. Achei muito diferente. Você, Yanês, você queria que seu nome fosse Giovanni, queria? Yanês, tá bom? Tá. Você acha que o nome da pessoa influencia no caráter? Eu acredito que sim. Eu gostaria que ele tivesse característica de um cabense, né? Assim, mas também tivesse um pouco da ousadia que Pinzon teve de sair da Espanha, né? E vir até o Brasil, fazendo uma navegação naquele período, né? E que tivesse o espírito também aventureiro, né? O espírito de pessoas que quer transformar o mundo, que quer conhecer, que quer sempre transgredir, né? As barreiras possíveis da vida. Eu espero que ele tenha esse caráter, que ele tenha essa vontade, né? Não só do Pinzon, mas dos cabenses também. Eu acho que para a fronteira a cidade tem praia, tem os índios. Tem índio lá? Tem. E quem é esse aí em cima? É Vicente Yanês Pinzon. Acho que lá tem muitas flores, muitas casas e muitas árvores. Lá em Palos tem muitas frutas, prédios. Quantos andares tem um prédio? Uns 10, 15. Imagino que a terra que o Pinzon veio, e ser uma das primeiras cidades, ela já deve ter crescido bastante. Eu acho que Palos, lá para fronteira, é uma cidade assim, com bastante praias, uma cidade bem movimentada. Imagino um povo não caloroso como o povo brasileiro, pessoas altas, brancas, falam espanhol. Existe muito castelo, não tem muito lugar assim para sair, que é um lugar muito calmo. Uma bela cidade, com muitos monumentos históricos. Acho que é uma cidade pequena porque se não fosse tão pequena assim, eles não vinham pro lado de cá, centro do Cabo. Eu tinha muita curiosidade em conhecer mais sobre os navegadores. E quando tomei conhecimento do feito de Pinzon, que chegou no Cabo de Santo Agostinho em 1500, antes de Cabral chegar na Bahia, esse interesse foi ainda mais aguçado. E a oportunidade de ir a Palos, junto com uma comitiva de cabenses e pernambucanos, foi gratificante. Realmente a cidade ela atende àquela expectativa que criada na gente desde a infância, quando você percebe que Palos da Fronteira respira navegação. Para realizar este vídeo, eu também estive em Palos e logo percebi que a hospitalidade é algo em comum entre nós, brasileiros, e o povo palermo. Assim que cheguei, fui muito bem recebida pelo prefeito, Dom Carmelo. Sabemos de gente que han venido por aquí, de Cabo de Santo Agustinho, y cuando vienen, pues siempre se acercan al ayuntamiento simplemente para saludarme o para cualquier cosa así. Y sabemos también de personas de Palos que han ido y están preparando visitas a Cabo de Santo Agustinho. Eso es lo que hay que ir fomentando entre ambas ciudades. Sí. Outro ponto em comum entre esses dois povos é a alegria e o costume de festejar. Em vez do nosso carnaval, os palermos fazem anualmente uma feira típica da Idade Média. Todo mês de março, a cidade fica cheia de turistas, curiosos para conferir a encenação, quando se recorda o quão rica é a história daquela pequena cidade no sul da Espanha. Haber venido desde
Creo que podría ser factible una ruta turística entre ambas ciudades, porque la ciudad de Cabo, Arrecife y toda la zona, yo que lo conozco, por haber estado allí, creo que es impresionante, merece la pena pasarse unos días al sol, a la tranquilidad, a estar gozando de la naturaleza. Y también una ruta turística a viceversa, es decir, al contrario, donde ciudadanos de Cabo, de Arrecife o simplemente de Brasil pueda venir a ver los lugares colombinos, también puede ser interesante para los ciudadanos de Brasil. Que os turistas espanhóis iriam adorar conhecer o Cabo de Santo Agostinho, o Recife e o Brasil, eu não tenho dúvida. E nós também temos muito o que ver em Palos. Apesar de pequena, a cidade abriga o segundo ponto turístico mais visitado de toda a região da Andaluzia, a réplica das caravelas do Descobrimento, construídas em tamanho original. Foi com estas embarcações que, em 1492, Cristóvão Colombo saiu de Palos para descobrir a América. E foi com esta menorzinha, chamada Laninha, que 8 anos depois, Pinzón chegou ao Cabo, em 26 de janeiro de 1500. Outro ponto turístico em Palos é a Fontanilha, que é a fonte de onde os navegadores tiravam a água doce para levar na viagem. No início do século XVI, ela ficava na beira do Rio Tinto. O rio recuou tanto que hoje só se avista a terra. A casa onde moravam os irmãos Pinzón funciona como um museu de navegação, mas infelizmente estava em reforma durante a minha visita a Palos. Na igreja de São Jorge, os navegadores faziam suas preces antes de partir para o Novo Mundo. A TV local de Palos registrou a passagem da estudante brasileira que fazia o percurso inverso daquele feito por Pinzón há 503 anos. Na bagagem, trouxe essas imagens cedidas por eles que deixam saudade. Los estudios que nosotros, nuestro asesor cultural, que es un historiador y que además ha estudiado mucho el tema del descubrimiento, todas las investigaciones, todos los documentos que ellos tienen, aparece como que Pinzón llegó a Cabo, lo que hoy es Cabo de Santo Agustinho. Por lo tanto, nosotros, nuestro análisis que hacemos es que fue en Cabo y no en ningún otro sitio, salvo que aparezca o haya otros documentos, otras pruebas distintas. Nosotros mantenemos ese estudio que hemos hecho y que además está documentado. Las acusaciones de que Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, por ignorancia o por maldad, hubiese dicho que el Cabo de Santa María de la Consolación era el Cabo de Santo Agustinho sin serlo, me parecen totalmente infundadas. Lamentable que se acuse a una persona, aunque lleve ya muerta cerca de 5 siglos, de mentiroso, cuando en realidad en todos sus escritos, en todas sus declaraciones, en todas las declaraciones de sus marinos, nunca le he podido encontrar una mentira. Era un hombre que declaró a veces en contra de sus propios intereses. En cuanto a ignorancia, hay que decir que Vicente Yáñez Pinzón, el propio Américo Vespucio, pues dice que es el maestro de todos los marinos y todos los pilotos que hicieron este viaje. ¿Cómo podemos hablar de que este hombre podría ignorar dónde está? Si no lo sabía él, ¿quién lo podía saber? Si estamos ante la mayor autoridad en la época, tanto en navegación como en conocimiento de las cartas náuticas para saber dónde estaba. Em Palos, tive ainda a oportunidade de conhecer Dona Lola, neta da última herdeira do sobrenome Pinzón. Dona Lola é a típica senhora espanhola do interior. Diante das câmeras, poucas palavras, mas com os visitantes, muita conversa e receptividade. Dime se tienes orgullo de esta familia. Ah, no, sí. Vamos, no que yo no llevo el apellido de Pinzón, porque
que voy a decir yo es, lo tengo el apellido de Pinzón, que la tenía mi abuela y la tiene mi madre, y nada, ¿no? Pero que en el pueblo conocía a mi abuela como María Pinzón. Y tiene muchas nietas, pues tenía muchas tías y muchos tíos. Pero a mí es la única que me dice Lola, la de Pepa María Pinzón. Fíjate todo lo que tiene que decir. Dona Lola guarda na memória os versos de um fandango que narram a história do parente ilustre. Que lo quita lo que es nuestro, que a Palo le pertenece, nuevo descubrimiento, que a Palo le pertenece, nuevo descubrimiento. Y los hermanos Pinzones salió de la calzadilla y el agua que yo llevaba era de la fontanilla. De volta ao Brasil, retornei à escola para conhecer o projeto Mirantes do Castelo do Mar. Aqui, as crianças aprendem sobre a história do Cabo e um pouco da língua e dos costumes da Espanha. Então, não é segundo a professora, nem segundo a Vila de Nazaré, que Vicente Pinzón descobriu o Brasil. Vicente Pinzón é um fato histórico, um fato que deve ser difundido, né, para que a gente tenha um resgate da nossa história. Não é para competir com Portugal, porque Pinzón veio primeiro que Cabral, essa não é a questão. A nossa questão é de valorização do nosso município. O projeto contempla as crianças daqui da região das praias, de potencialidade turística. E dentro do projeto nós temos outras ações, quer dizer, são mini projetos, se assim pode dizer. Tem o Coralzinho, que é um grupo de canto, né, chamado Arquinzonas. As meninas cantam e todo o repertório é em espanhol. A mi negra más querida, ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo. Este projeto é um dos frutos colhidos após o irmanamento entre as cidades do Cabo de Santo Agostinho e Palos de la Frontera, firmado em janeiro de 2000, em comemoração aos 500 anos do descobrimento. Nós pretendemos, com esse termo de irmanamento, levar adiante alguns propósitos, como, por exemplo, algo que ainda não se concretizou, mas que nós vamos perseguir, trazer estudantes e visitantes de Palos, criando essa rota turística e cultural ao município do Cabo, e também enviarmos tanto estudantes que possam frequentar escolas e fazer cursos de formação, como pós-graduação, lá na cidade de Palos, e, igualmente, estabelecer essa troca do ponto de vista cultural, do ponto de vista da formação da nossa população. A continuación de eso, tenemos que empezar a materializarlo con relaciones turísticas y económicas y culturales, que es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Este é um fato que tem tomado dimensão só mais recentemente, portanto, é algo novo, é algo que está em construção, mas que certamente o primeiro passo foi dado e hoje somos cidades irmãs e irmãs para sempre, amigos para sempre. Si algún día necesitar, solo es pedir, solo es llamar y yo siempre seré amigo. Amigos para siempre, no importa la situación, yo seré siempre un verdadero hermano. La música hizo nuestra vida una canción, amigos para siempre. Humberto Sagrafim.